O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo, que o tempo não tem tempo, nem o tempo tem. Confissões partidas. Quisera eu ser dona mandante da verdade inteira e nua, que nua consta a sabedoria popular. Está ela no fundo de um poço fundo, e sua irmã mentira foi a que ficou em cima beradeando. Quem dera a mim esse poder, disfarçatez, coragem de dizer verdades. Quem as tem? Só o louco varrido que perdeu o controle das conveniências. Conveniências, palavras assim de convênio, de todos combinados. Força poderosa recriando a coragem, encabrestando a vontade. Conveniência, irmã gêmea do preconceito. Encangados os dois, puxando a carroça pesada das meias verdades. O anel conjugal. A aliança, símbolo que hoje a maior parte das mulheres usa com tanto orgulho, tem sua origem bem humilhante para nós, mulheres. Na antiguidade, os maridos escravizavam as suas mulheres, prendendo-as com algemas ou grilhões. Daí se originou esse delicado e romântico anel de ouro, que hoje nos dá tanto prazer usar. Estefânia, sobre as jovens em busca de um casamento. Mamãe era uma casamenteira de mãos cheias. As opiniões dela sobre essas moças contavam muito nas decisões das matriarcas que buscavam uma esposa para os seus filhos. Elas se sentavam no montinho debaixo do pé de café. Estefânia recapitulava para a eventual sogra as qualidades e defeitos que via na jovem que pretendia se casar. Ela era de uma família respeitável? As maneiras e atitude dela demonstravam uma boa educação? Era trabalhadora? Não hesitava em pegar a enxada? Apresentava sinais de fecundidade? Sua beleza, é claro, também passava por um exame minucioso. Ao caminhar, o seu balançado seria como na canção, tão cheio de graça como o balançado das vacas? E seus olhos tinham um charme irresistível de uma bezerra? Ela andava com a mesma majestade? Dava para ouvir quando ela passava o barulho suave das coxas roçando uma nas outras? Suas pernas eram cobertas de uma fina rede de estrias? Satisfazer os padrões da beleza ruandesa não era tarefa simples. Esse era o tema preferido das conversas de domingo. Três amigas. As três amigas chegam pelo correio de lugares diferentes, cada qual procurando comunicar-me suas diferentes emoções. A primeira manda-me apenas um postal. Foi para o Círculo Ártico ver o sol da meia-noite. Sonhava solidões, silêncios. Ela partiu cansada das algazarras do mundo, da confusão da vida, para receber, mais do que nos olhos, na alma, a pureza ainda que rude de um tempo menos caótico. E creio que para o seu coração, o espetáculo do sol da meia-noite a atraía como um sinal sagrado, com o poder simbólico da luz na escuridão. A segunda amiga revela-me a sua perplexidade, pois acaba de descobrir que vai completar 50 anos. Ela nem acredita nisso e não sabe explicar como tal coisa lhe aconteceu. Sente-se como uma pessoa de 30. Não há livro, não há exposição de arte, não há concerto que a deixe indiferente. Com meio século de uso, ela encontra as outras pessoas amarguradas, queixosas, tristes, e sua vida parece um escândalo aos seus próprios olhos. Então, para não envergonhar os seus colegas de meio centenário, a minha admirável amiga pergunta se não deve fazer um esforço para envelhecer, se não deve fechar seu coração à beleza do mundo e redigir quanto antes o seu bastante reduzido testamento. A terceira amiga está numa fotografia cercada de criança. Todos os anos tem um filhinho novo, e sua vida é um transbordamento de amor.
Me escreve de sua propriedade rural, onde alheia ao conforto do século, vive mais das árvores do que dos móveis, mais do solo e da chuva do que dos próprios aposentos, misturada às crianças, inclinada para cada pequenina vida, que cumprindo obscuramente o seu destino pelo chão e pelo ar. E manda-me uma folhinha de malva, que sai da carta ainda tão verde e perfumosa, como se não tivesse sido cortada, e uma flor de alfazema, do cesto que lhe acabaram de trazer, uma pequena flor em que recebe o vento e o céu desse recanto simples da terra, amado pelo seu coração e pelo qual ouço passar a sua voz, tão natural e sincera, clara e cristalina, como a das suas luminosas crianças. Filhas modernas e rebeldes. Tenho ouvido queixas amargas de muitos pais, com referência às suas filhas adolescentes. Acusam-nas de excessivamente preocupadas com assuntos de vaidade, amiguinhos e outras coisas nada próprias para a sua idade. Infelizmente, as estatísticas não escondem que é grande o número de mocinhas levadas pelas más companhias para o mundo chamado das transviadas. Em quase todos os casos que conheço, procurando antecedentes e causas, tenho esbarrado com os pormenores típicos que originam o desajuste dessas adolescentes. Por que são desajustadas essas crianças? Sim, senhora. E são desajustadas porque se sentem sós, incompreendidas e saturadas com os mimos excessivos, a liberdade excessiva, a excessiva autonomia que lhes são concedidos. Primeira parte. O pai. A máquina do papai batia tac-tac, tac-tac-tac. O relógio acordou em tim-dlem, sem poeira. O silêncio arrastou-se em zzz. O guarda-roupa dizia o quê? Roupa, roupa, roupa. Não, não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio havia uma orelha à escuta, grande, cor-de-rosa e morta. Os três sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhinhas da árvore que se esfregavam uma nas outras, radiantes. Encostado, a testa na vidraça, brilhante e fria, olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas, que não sabiam que iam morrer. E podia sentir como se estivesse bem próxima do seu nariz a terra quente, socada, tão cheirosa e seca, onde bem sabia uma ou outra minhoca se espreguiçava antes de ser comida pela galinha que as pessoas iam comer. Houve um momento grande, parado, sem nada dentro. Dilatou os olhos, esperou. Nada veio. Branco. Mas, de repente, num estremecimento deram corda no dia e tudo recomeçou a funcionar. A máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as folhinhas, os frangos pelados, a claridade, as coisas revivendo cheias de pressa como uma chaleira a ferver. Só faltava o tim-blém do relógio, que enfeitava tanto. Fechou os olhos. Fingiu escutá-lo e, ao som da música inexistente e ritmada, ergueu-se na ponta dos pés. Deu 3 passos de danças bem leves, alados. Papai, o que eu faço? Vai estudar. Já estudei. Vá brincar. Já brinquei. Então não amole. A Bela Vista. Mandou pintar o retrato da amada para tê-la sempre sob os olhos. Atrás dela, pediu ao artista uma janela à moda renascentista, com bela paisagem. Foi por onde a amada se evadiu, quando não suportou mais ser tão olhada. Dizia meu avô, quando as coisas ficam ruins, é sinal de que o bom está perto. O ruim está sempre abrindo passagem para o bom. O errado traz muita experiência e o bom traz às vezes confusão. Nem sempre assim, nem nunca pior. Meu avô conhecia todas as verdades e gastava a filosofia de quem muito viveu e aprendeu. Quando as coisas não iam muito bem, ele dizia, amanhã estará melhor. E descia curvado para o seu engenho de serra. Toque, patoque, Tac, tiquete, tiquete, tumba, 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 tumba.
Toque, patoque, taque, tiquete, tumba, 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 tumba. Quem haveria de? É jovem ainda o homem que confecciona e se impõe a máscara. Ficou perfeita, e que tão protegido se sente atrás dela, não mais a deixará, nem corre risco de ser descoberto, pois quem haveria de imaginá-lo escondido atrás da efígie do seu próprio rosto? Havia duas irmãs que moravam numa casinha bem simples. As duas ali, sozinhas. O pai e a mãe já tinham morrido há tempos. Eram irmãs, mas muito diferentes. Dreusa, a mais velha, era a maldade em forma de gente. Não se sabe se de nascença ou se destino. A segunda tinha por nome Dorita e vivia com os olhos no horizonte, formando ideias de uma outra vida melhor, que ela desconhecia, mas que desejava demais. Não reclamava de nada, aguentava o azedume da irmã sempre, deixava por menos. Rezava para ela achar um rumo no seu sentimento. Um dia, a irmã mais velha acordou no meio da noite e foi buscar um copo de água na cozinha. Quando passou pela porta do quarto da irmã, ouviu uns barulhos estranhos que pareciam asas batendo no vidro da janela. Olhando pelo buraco da fechadura, ela viu a irmã abrindo a janela enquanto soava as 12 badaladas da meia-noite. Foi nesse instante que um papagaio muito grande e bonito entrou voando pela janela aberta. No chão, bem no meio do quarto, estava uma bacia cheia de água. O papagaio pousou na bacia e começou a bater as asas, banhando-se na água. Cada gota que respingava para fora da bacia se transformava numa gota de ouro puro. E as penas do papagaio iam desaparecendo, uma por uma, até que no seu lugar surgiu um moço lindo, com roupa de príncipe, cara de príncipe, jeito de príncipe. Dorita abriu os braços para ele numa alegria inteira, e os dois ficaram sentados na cama, conversando e rindo, só mesmo como gente que se gosta demais. A irmã viu isso e foi ficando doida de inveja. Esqueceu a sede e achou que aquela era mais uma prova do quanto ela era infeliz. Resolveu vingar-se. No dia seguinte, esperou Dorita sair e entrou no quarto dela. Encheu a beirada da janela com pequenos cacos de vidro, foi até a bacia e espalhou na água os outros cacos que havia sobrado. Quando chegou a meia-noite, o papagaio pousou na janela, pulou assustado para dentro do quarto, sangrando. Voou até a bacia, urrando de dor. Foi pior ainda. Enquanto batia as asas, desesperado, cortava-se mais e mais nos cacos, misturados na água que foi ficando vermelha de tanto sangue. Dorita correu para socorrê-lo sem entender nada do que estava acontecendo, mas era tarde demais. O papagaio afastou-se dela, foi se arrastando com dificuldade até a janela. Antes de ir embora, conseguiu dizer para a moça, aflita: hoje era a última noite do meu encantamento. Depois que eu tivesse retornado minha forma humana, nunca mais voltaria a ser um papagaio. Mas com essa maldade que você fez, eu ainda vou ficar encantado por muito tempo. Nunca mais eu vou voltar. Vou ficar para sempre no reino de Acelóis. E desapareceu no céu. Dorita o viu sumir batendo as asas com dificuldade. Não adiantou ela chamar, chorar, gritar. Ela ficou olhando aquela bacia de água vermelha. Foi entendendo que aquilo só podia ser mal feito da irmã. E foi formando uma ideia. Ela ia sair pelo mundo em busca do reino de Acelóis. E não iria desistir enquanto não encontrasse seu príncipe papagaio. E assim ela fez. Só assim. Ouviu do sábio que o importante era sair da estrada principal para descobrir terrenos baldios, mata, pântanos. Lutou então para alcançar a estrada principal, pois só abandonando-a poderia, afinal, descobrir aquele mesmo pântano onde sempre havia vivido. Hoje eu quereria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras. Um livro que me levasse por essas solidões da natureza.
sem vozes humanas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios, celebrações. Hoje eu quereria apenas ver uma flor abrir-se, desmanchar-se, viver sua experiência autêntica, integral, do nascimento à morte, muito breve, sem borboletas nem abelhas de permeio. Uma experiência total, no seu mistério. E antes da flor, não sei. E depois da flor, não sei. Esta ignorância humana, este silêncio do universo, a sabedoria. Hoje eu quereria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade de ser e deixar de ser. Sem interesse próprio, confiantes, à mercê da vida, sem nenhum sonho de durarem um pouco mais. Ó nuvens prodigiosas, criaturas efêmeras que estáis tão alto e não pretendeis nada, e sois capaz de obscurecer o sol e de fazer frutificar a terra, e não tendes vaidade. Hoje quereria andar lá em cima nas nuvens, com as nuvens, pelas nuvens, para as nuvens. Hoje eu quereria estar no deserto amarelo, sem beduíno, camelo ou rebanho de cabras, no puro deserto amarelo, onde só reina o vento grandioso que leva tudo, que não precisa nem de água, nem de areia, nem de flor, nem de pedra, nem de gente. O vento solitário que vai para longe de mãos vazias. Hoje eu quereria ser esse vento. Na aula de costura, confeccionaríamos nossas calcinhas. Cada uma deveria ter uma calcinha de reserva. A professora, senhora Júlia, belga, que para nossa surpresa tinha os lábios tão vermelhos quanto o bico de um pássaro chamado Ifunde, nos aterrorizava com sua enorme vara, que servia para medir em jardas e em polegadas os pedaços de pano. Em poucas semanas, as alunas do primeiro ano do liceu já estavam usando, como as mais antigas, uma calcinha que ia quase até o joelho. Todas as noites, no dormitório, nossas icalícios passavam por um estranho ritual. Depois da prece, deveríamos tirá-las sob o olhar vigilante da irmã inspetora, sacudi-las em cadência e guardá-las com muito cuidado junto às outras, debaixo da cama, para que a inspetora pudesse vistoriá-la. E enquanto dormíamos, nossas calcinhas flutuavam ao pé de nossas camas como uma bandeira triunfante da civilização. E, realmente, as religiosas contavam conosco para espalhar pelos vilarejos o hábito de usar roupas de baixo. Nós éramos promotoras e missionárias da calcinha, a Icaliço. Era uma inovação que fascinava todas as meninas que tinham ficado no vilarejo. De vez em quando, surpreendi uma de minhas irmãs, mais novas, abrindo minha mala para pegar discretamente minhas icaliços. Com certeza queria mostrar a uma amiga. Mas, durante um bom tempo, a calcinha se restringia às raras moças que, como eu, tinham podido entrar no secundário. Era o orgulho das estudantes e privilégio das moças, pois os rapazes que estavam no seminário, quando vinham com um short caque, que chamávamos icabutura, não usavam nada por baixo. Assim que me viu usando calcinha, Estefânia gostou da novidade íntima. Ela me pediu, mas em segredo, para costurar uma para ela no padrão de Camugimima. E ficou toda orgulhosa. Explicou em detalhes para as amigas as vantagens de uma mocinha usar calcinha. Mas todo mundo entendeu que ela estava se gabando da própria calcinha. De fato, mulher minha não trabalha na rua. Gaba-se no trabalho e no botequinho marido ciumento. De fato, só em casa, à tarde, a mulher obediente recebe homens. Aquela gente antiga explorava minha bobice. Diziam assim, virando a cara como se eu estivesse distante. Senhora Jacinta tem 4 fulores mal falando. 3 acham logo casamento. Uma não sei não. Moça feia não casa fácil. Eu me abri em lágrimas, choro manso e soluçado. Essa boba chorona. Ninguém nem falou o nome dela. Minha bisavó ralhava, me consolava com palavras de ilusão. Sim, que eu casava, que certo mesmo era menina feia, moça bonita.
e me dava metade de uma bolacha. E eu me consolava e me apegava à minha bisavó. Cresci com os meus medos e com o chá de raiz de fedegoso prescrito pelo saber da minha bisavó. Certo que perdi a aparência bisonha, fiquei corada e achei que me quisesse. Sim, que esse não estava contaminado dos princípios goianos, de que moça que lia romance e declarava Almeida Garré não dava boa dona de casa.